E mais uma vez, a mão amiga, braço forte, ou seja, o exército brasileiro, sente a força da foice e o martelo do governo Lula com o seu ministro da Justiça, Flávio Dino, e os demais ministros, como por exemplo o próprio Múcio. Para quem não sabe, o Múcio é o ministro da Defesa. E o exército brasileiro fica subordinado diretamente ao Ministério da Defesa. Ministério que efetivamente tem muitas críticas em cima dele. E aí, vocês devem ter acompanhado aquele caso do hacker. O hacker, que não tem credibilidade nenhuma, as informações que ele trouxe, um belo de um conto da carochinha, uma história para inglês ver. Ele disse que Bolsonaro mandou que ele se encontrasse com militares. E aí, agora, o exército brasileiro começa a sentir o peso do governo Lula sobre eles. Ontem eu já trouxe um editorial dizendo que o exército está apavorado, porque o Lula quer criar sua guarda pessoal, a guarda lulista. Agora, Múcio disse que vai investigar um por um, com base no depoimento do hacker. Ou seja, para eles, um criminoso, um cara que invade o sistema, tem mais credibilidade do que a agenda oficial do Exército. Essa matéria do R7 da Record, citando a fonte para vocês, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou ao R7 que vai acionar a Polícia Federal do Dino para que investigue as eventuais entradas do hacker Walter Delgatti no Ministério. Isto porque a pasta não possui registro dos encontros os quais ele diz ter tido com militares. Mais cedo, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, o hacker falou que teve com militares, enfim. Qual é a postura do Exército hoje? É a postura que muita gente imaginava que ele teria. O Exército vai abandonar à própria sorte militares citados por Delgatti. A fonte dessa matéria é a revista Fórum, uma revista de esquerda, mas eu achei interessante trazer esse conteúdo aqui para vocês. Comandado pelo general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que foi alçado ao posto no lugar de Júlio César de Arruda por Lula após os atos golpistas de 8 de janeiro, o Exército pretende deixar à deriva todos os militares da Força citados por Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, durante o depoimento da CPI dos atos golpistas. Pois é, o Exército simplesmente vai deixar à deriva qualquer um que deu apoio, ou teve apoio, ou esteve simplesmente no governo Bolsonaro. E aí, a lista é extensa. Eles vão atrás. General Heleno. O Mourão tá na dele. Mas será que não vai chegar até o Mourão, que é general também? Ou seja, até pouco tempo atrás, você ter um posto no Exército é sinal de credibilidade. Hoje, você ter um posto no Exército, você ser general, você ser um tenente do Exército, algo nesse sentido, que tenha participado, qualquer possibilidade da gestão Bolsonaro, você tem um alvo na testa. E aí, Polícia Federal, e muitos aí até falam que é a nova Gestapo do ministro Flávio Dino. Não sei, eu respeito muito a instituição Polícia Federal, mas a Polícia Federal agora no encalço do Exército. O Exército hoje é, com toda certeza, uma entidade amedrontada com tudo o que está acontecendo. Bora falar da mídia e a relação dela com o Bolsonaro? Eu sei que vocês gostam quando eu mostro, escancaro a verdade para vocês. Em evento esvaziado, Bolsonaro recebe o título de cidadão goiano. Olha só, meu conterrâneo agora, o Bolsonaro.
Após cumprir a agenda política pessoal em Goiânia, o ex-presidente Bolsonaro foi homenageado na Assembleia Legislativa de Goiás, a Alego, onde recebeu o título de cidadão. E adivinha quem estava lá para recebê-lo com título e honra? O governador do estado, Ronaldo Caiado. Mas olha só, foi num evento esvaziado que o Bolsonaro esteve lá. E aí, eu cito aqui a Bárbara do Te Atualizei, que mostra esse evento esvaziado para vocês, tá vendo? E aí, ela escreve o seguinte: o que a mídia faz é criminoso. Será mesmo que esse evento estava tão esvaziado? Porque foi um evento sem divulgação, foi um evento que teve uma ampla divulgação, uma publicação tão extensa, mas não me parece muito esvaziado, não. A gente pode comparar aí com alguns eventos, olha só do lado de fora. Não coube gente lá dentro, tá? E aí, a gente pode pegar em alguns eventos aí, onde a gente pode citar a manifestação do atual presidente. Será que ele consegue ter essa mobilização de pessoas? Não sei. E aí, matéria do Povo Online agora para vocês, tá? O presidente Bolsonaro, o ex-presidente, está passando uma fase complicada demais na vida. Uma fase que, como se diz, ele sabe que ele e os dele vão ser pesquisados, procurados, perseguidos, caçados, como se não houvesse amanhã. E eu vou te falar uma coisa. Como pai de família, você está me assistindo, se for pai ou mãe, você deve saber. Quando é com você, enfrenta. Mas quando é com os seus, a estrutura tem que ser bem maior. E aí, Bolsonaro não suportou e caiu em lágrimas durante esse evento, ao ver o apoio das pessoas. Você vê que está ali parece com uma criança ali, e o sentimento dele é de impotência. Você deve imaginar, porque nós como brasileiros, nós como pessoas que não tivemos onde ele teve, é uma sensação total de impotência. Ver o que está se tornando o nosso Brasil, ver para onde nós estamos indo, o que está acontecendo com o Brasil, é uma sensação de impotência. E aí, talvez você já deve estar falando, mas parece que o Sandro está falando do Bolsonaro, sensibilizado. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, mas espera aí, eu não sou hipócrita. Eu sou sincero até demais com vocês. E comparar o atual governo que está aí com o governo Bolsonaro, desculpa, mas não dá. Há uma diferença gritante. Aconteceu erros? Aconteceu. Eu tenho críticas. Por exemplo, dele ter ido embora do Brasil depois de ter reuniões secretas lá com o Exército, e as informações que se tem é que o pessoal do Exército falou: Bolsonaro, Lula vai assumir, vai acontecer. E ele foi embora e não falou nada. Isso para mim foi mancada demais, foi errado, é uma crítica que eu tenho. Ele deveria ter falado: gente, sai dos quartéis, esse pessoal vai perseguir vocês. Ele sabia. Então eu tenho críticas, mas uma coisa é certa. Ninguém foi perseguido igual esse cara. Ninguém foi perseguido igual esse homem. Foram 4 anos da mídia, do sistema, do judiciário. Isso aí eu não tenho dúvidas. Dúvidas nenhuma. Então, enfim. É o Brasil. É o Brasil. Isso aqui não é para amadores, não. E aí, vamos encerrar aqui trazendo uma matéria do Poder 360 para vocês. Olha só isso aqui que eu achei interessante aqui. 41% dos brasileiros acham que Bolsonaro deve ser preso por joias. E aí, calma que eu vou explicar. Calma aí. Eu expliquei para vocês que a mídia vem pavimentando o espaço para cercar aqui o túmulo do Bolsonaro. Ou seja,
Vamos bater em cima, falar em prisão, o povo quer prisão, vamos bater em cima, vamos falar isso o tempo todo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que aí o pessoal já vai se acostumar com a ideia de que Bolsonaro pode ser preso. E aí é hora de prender ele e a população não vai se revoltar, não vai se rebelar, não vai fazer nada contra isso. 41% acham que Bolsonaro deve ser preso. E os outros 60%? Tá do lado de quem? Do lado de quem? Do Lula ou do Bolsonaro? Estamos falando de 60 ainda. Poder 360. Pesquisa realizada pela Genial Quest, é essa mesma que diz que o Lula tem 60% de aprovação, divulgada na sexta-feira, mostra que brasileiros estão divididos quanto à punição que Jair Bolsonaro deve receber no caso das joias. Olha só que interessante. Chegaram a fazer uma pesquisa. Você tem noção do que é isso? Pesquisa para saber se Bolsonaro deve ser preso ou não e divulgou isso na mídia. Aí vocês vão me falar: ah, não, Sandro, você é muito pessimista, Bolsonaro não vai ser preso. Você está vendo a fonte, você está vendo. Eles fizeram a mesma coisa, foram meses. Bolsonaro vai ficar inelegível, Bolsonaro é inelegível, Bolsonaro vai ficar inelegível. Ah, Bolsonaro olhou torto pro Lula, Bolsonaro vai ficar inelegível, vai acontecer isso. E ficou. Você está vendo o movimento chegando aí. De novo, Bolsonaro vai ser preso, vai ser preso, vai ser preso. Em toda a mídia estão pavimentando o espaço. E aí, é interessante citar, isso aqui é o Poder 360. Ninguém pode meramente sonhar que isso aqui é um jornal bolsonarista. Não dá para falar que é uma Jovem Pan, uma Revista Oeste, não dá para falar que é uma Gazeta do Povo, que tem um público mais à direita. Não. E é Poder 360. Jonathan God, tá? Eu vou colocar aqui alguns comentários. Bolsonaro preso e Lula presidente? Alguma coisa não tá certa. A Kátia Scarmagnani, o nome difícil, hein, dona Kátia? Os outros 59% acha que Lula nunca deveria ter saído da cadeia. O Davidson, resumindo, e isso aqui é capciosa esse comentário, o eleitorado de Lula quer Bolsonaro preso, ou seja, hoje só 40% apoia Lula e não 60%, como disse a Quest. O Mr. Rodrigues Marins, enquanto isso, temos um presidente que roubou milhões e está solto. Então o sentimento de indignação é gigantesco. Eu vou te falar, eu não acredito muito nessa pesquisa. Não acredito nem um pouco. Eu falei que ia encerrar, mas só para tecer alguns comentários aqui, ó. Esse cara aqui é o Pavinato. Não sei se vocês conhecem. Devem conhecer. O cara é muito mais conhecido que eu aqui no canal. O cara é gigantesco. Eu gosto mais dele porque ele é muito coerente. E o jeito dele, ele tem um diferencial. Ele é engraçado. Eu sou sem graça. Mas ele é engraçado no que ele faz. E traz com seriedade mesmo sendo engraçado. Olha só o comentário que ele fez. Eu não vou colocar o vídeo é extenso, mas quem quiser assistir esse vídeo dele, vai no Instagram dele oficial que vai entender. Olha o comentário dele. Os mesmos que atacavam a condenação de Lula pela falta de provas desejam hoje a condenação de Bolsonaro, mesmo com falta de crime. Eu citei para vocês aqui. E sabe, se tem uma coisa que eu não faço é falar para agradar a galera. Eu sou criticado pra caramba porque tem hora que eu falo, ó, eu acho que isso aqui tá errado. E às vezes eu sou o errado, é lógico, eu não sou perfeito. Mas eu citei uma coisa para vocês. Podem dizer o que quiser, não há crime nesse caso das joias. Não há crime. Tinha resolução, mas a resolução foi revogada depois. Ok, mas tinha uma lei que determinava que era personalíssimo. Ou seja, dentro do princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nunca teve uma regulamentação adequada sobre o que podia fazer com relação a essas joias. Tanto é que Lula levou containers, devolveu parte e outra parte ficou sem devolver. Fato. E aí, você seguindo essa mesma linha de interpretação, o TCU não tem poder para criar leis, legislar.
Então o TCU não criou nenhuma norma proibindo que Bolsonaro utilizasse joias. E ainda que se comprove que realmente ele pegou essas joias, o caso das joias aconteceu. Isso aí, até o Assef, que é o advogado, não no caso das joias, mas que era advogado pessoal de Bolsonaro, falou que teve que recomprar relógio para devolver para o TCU. Mas todos foram devolvidos, segundo o Assef. Não há crime. Não há. Tá? Não tem crime. É o que o Pavinato fala. Querem condenar o Bolsonaro mesmo sem crime. Se é moral, aí já é outra história. E eu discordo totalmente porque eu acho imoral. Mas crime não é. Dá pra chamar o Bolsonaro de corrupto? Não. Mas dá pra falar que esse trecho aqui é imoral? Na minha visão, com toda certeza. Se eu acho que foi imoral Lula se apropriar dos presentes que ele recebeu, eu acho que Bolsonaro também foi imoral. Mas crime e corrupto, não. E aí, é por isso que eu citei isso aqui. Tá? E o Pavinato pensa como eu. Eu achei engraçado porque eu vi que o ponto de vista dele é o mesmo. Os mesmos que atacavam a condenação de Lula pela falta de provas desejam hoje a condenação de Bolsonaro, mesmo com falta de crime. E aqui ele cita exatamente a mesma coisa. Então, nunca antes na história houve um ex-presidente tão perseguido quanto o Bolsonaro. Um presidente perseguido, enquanto na gestão, e ex-presidente, não tem precedente disso. Dessa forma, não. Fato. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aqui, gostado do nosso conteúdo. E eu sempre digo para vocês, é de forma imparcial mesmo. Mesmo. Quando eu tiver que criticar, eu vou criticar. Quando eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. Tá? Eu tô aqui para expor a verdade e não para agradar uma bolha. Tá? Então, mas eu exponho aqui o que eu vejo que está acontecendo. Sem papas na língua. Bom, grande abraço, fica com Deus. Até o próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para os seus. Nunca falte o pão de cada dia na sua vida. Bom, grande abraço e até o próximo editorial.